nós iremos falar um pouco sobre mitos e verdades na oftalmologia, que é um assunto bastante decorrente no nosso consultório. As pessoas têm muitas dúvidas e sempre nos questionam se isso é mito ou verdade. Então, primeira pergunta: doutor, limão nos olhos ajuda a clarear meus olhos? Isso, de primeiramente, é um mito. O limão é uma substância bastante ácida, então ao invés de clarear os seus olhos, o limão vai fazer irritação nos seus olhos. Então não ponha limão nos olhos com o intuito de clarear, de forma alguma. Então o limão nos olhos, isso é mito. Outra questão muito decorrente dentro do consultório são as mães que estão em aleitamento materno e pingam o próprio leite nos olhos da criança. Quando o olho da criança está vermelho ou está com alguma secreção, a mãe costuma pingar o leite materno nos olhos da criança. Isso vem de uma tradição de um povo antigo, que as avós faziam, mas isso também é mito. O leite não tem nenhum estudo científico que comprove a eficácia do leite materno nos olhos. O leite é feito para beber e não para pingar nos olhos. Então isso também é mito. Outra questão muito frequente no consultório é a seguinte: doutor, ar-condicionado resseca realmente os olhos? Isso é uma verdade. A função do ar-condicionado é retirar a umidade do ambiente. Então, quanto mais ar-condicionado o ambiente estiver, mais ressecamento seus olhos vão ter. Então, quem trabalha muito no ar-condicionado, uma dica: sempre usar colírios lubrificantes prescrito por seu médico oftalmologista. Dessa forma, os sintomas de olho seco irão regredir consideravelmente. Então, ar-condicionado ressecar os olhos, isso é verdade. Outro assunto muito importante, bem recorrente no nosso consultório, é em relação aos óculos. Doutor, meus óculos têm validade? Pessoal, isso é mito. O óculos não tem validade. O óculos é uma ferramenta que ajuda a melhorar a nossa qualidade de visão e por isso ele não tem validade. É importante você ir ao médico oftalmologista uma vez ao ano, no intuito de ver se seu grau houve mudança ou não. Seu erro refracional permaneceu o mesmo e suas lentes oculares permanecem de bom estado, não estão descascando, não perderam o antirreflexo, você pode manter o mesmo óculos e não necessariamente a necessidade de mudar. Então, aquele fato de o óculos tem validade de 1 ano, isso é mito. Outra coisa também que acontece é: doutor, eu usar óculos, o meu grau vai diminuir? Ou deixar de usar, meu grau vai aumentar? Isso é outro mito muito constante no nosso consultório, no nosso dia a dia. O fato de você usar o óculos, ele não vai baixar o seu grau. E nem você deixar de usar, o grau vai aumentar. O erro refracional depende de outros fatores, como o crescimento do globo ocular, a mudança no cristalino, que é a lente natural que nós temos dentro dos olhos, e mudanças na conformação da córnea. Então, o fato de usar o óculos não vai nem diminuir, nem aumentar o seu grau. Então, isso também é um grande mito. Coçar os olhos, isso realmente causa algum problema para a nossa visão? Isso é uma verdade. O primeiro ponto e muito importante é: a nossa mão é uma fonte de contaminação. Então, o fato de você coçar os olhos pode transmitir uma conjuntivite, ou viral, ou bacteriana, ou outra afecção ocular. Então é muito importante evitar o ato de coçar os olhos. Outra patologia bastante frequente atualmente, infelizmente, é o ceratocone causado em pacientes que coçam muito os olhos. Eu costumo comparar a nossa córnea com uma cadeira de balanço, de palha. A cadeira ela é durinha quando ninguém está sentado nela. Quando se começa a sentar nessa cadeira, a cadeira começa a abaular. Da mesma forma funciona a nossa córnea. Nossa córnea, ela é feita de colágeno e tem uma estrutura rígida. Quando você começa a coçar essa córnea, ela começa a sofrer deformações e surge uma patologia chamada de ceratocone. Então, aqueles pacientes atópicos, pacientes alérgicos que coçam bastante os olhos, nós temos que ficar bastante atento a essa patologia bastante grave, que é o ceratocone. Uma pergunta também muito frequente no consultório é: comer cenoura faz bem para a visão? Isso é mito ou verdade? Pessoal, isso é uma verdade. A cenoura, assim como as frutas e legumes verdes e vermelhos, cenoura, tomate, pimentão, eles possuem a substância do beta-caroteno. E o beta-caroteno ajuda nos neuroreceptores presentes na nossa retina. Então é como se fosse um alimento para a retina. Então esses produtos, eles ajudam realmente na nossa visão.
Então isso é verdade. E outra queixa muito comum e uma pergunta muito comum: doutor, minha pálpebra está tremendo. Isso é uma doença? Pessoal, isso é mito. Isso não é uma doença. A grande maioria das vezes, essa pálpebra tremendo é simplesmente um blefaroespasmo. Doutor Reno, e o que é isso? Isso é devido ao cansaço, ao estresse do dia a dia, à falta de sono. Ao redor dos nossos olhos existe uma musculatura, que é a musculatura orbicular, e ela entra em fadiga, assim como o músculo do braço, o músculo da perna, e ela começa a tremer e o paciente sente aquela pálpebra tremendo. Então, não há motivo de preocupação, e sim motivo para você tentar relaxar um pouco mais e ficar mais tranquilo. Nós falamos um pouco de alguns assuntos de mitos e verdades dentro da oftalmologia. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma queixa de mito ou verdade, mande pra gente que nós iremos responder. Continue acompanhando nosso canal no YouTube, que teremos vários vídeos e várias novidades.